dia para você, uma ótima sexta-feira. Quero você com a sua lição na mão e hoje nós vamos falar sobre o pecado da cobiça. O pecado da cobiça foi o que fez com que Acã perdesse a sua vida. E esse pecado, ele está lá, nos 10 mandamentos. Não cobiçarás. E talvez você olhe de uma forma rápida para sua vida e você fale assim: imagina, eu nunca fiz isso, nossa, eu sou muito realizado. Mas se nós formos analisar profundamente, eu tenho certeza que em mais de um momento você já cobiçou algo, ou a vida de alguém, ou algum bem material, ou a profissão, ou o casamento, ou algo que a pessoa tem, sabe? Às vezes até a felicidade do outro, de você olhar e falar assim: nossa, eu queria ser feliz como aquela pessoa, eu queria ser realizado profissionalmente igual aquela pessoa, eu queria ter a vida que aquela pessoa tem. E a gente vai cobiçando coisas, muitas vezes sem nem enxergar dessa forma. Só que a cobiça de Acã levou ele à morte. E se o salário do pecado é a morte, se nós cobiçarmos, se nós ficarmos praticando a cobiça, o nosso resultado será o mesmo. Nós precisamos compreender que foi a cobiça que causou toda a rebelião do céu. Lúcifer almejava o lugar de Jesus. E o que isso é? Cobiçar o lugar, a posição, a influência do outro. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, de nós nos colocarmos nessa posição de querer estar vivendo a vida do outro, querer estar vivendo aquilo que o outro vive, aquilo que o outro desfruta, querendo ter aquilo que o outro tem, mas a gente não coloca isso como pecado, a gente acha, é normal. Não, não é normal. É pecado, assim como era no Antigo Testamento, continua sendo pecado hoje, porque a cobiça vai fazendo com que a gente vá se colocando cada vez numa situação pior. E assim como Acã, a gente vai chegar num ponto que esse pecado não vai prejudicar só a nós mesmos, mas a outros, nossos relacionamentos, nossas vivências, os locais por onde a gente passa. Porque o pecado, ele faz isso. Seja qual pecado for, qualquer um dos pecados que nós cometermos, ele vai deixando rastros de sujeira. E assim como aconteceu com Acã, com certeza vai acontecer com a gente se nós não enxergarmos as nossas falhas e não corrigirmos o mais rápido possível. A nossa lição de hoje, ela traz já em destaque na própria lição a seguinte citação: o pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas menos dão importância. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, a violação do 10º mandamento raramente desperta censura. Que nós possamos compreender que nós muitas vezes cobiçamos e não damos a devida importância para esse sentimento e acabamos alimentando coisas no nosso ser que não deveriam estar sendo alimentadas. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para que a gente consiga enxergar essas coisas e que a nossa vida seja uma vida de mudança e de transformação a partir do reconhecer onde nós temos falhado. Eu espero você aqui amanhã para que a gente possa continuar aprendendo juntos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.